O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se aos anjos uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. O Senhor Deus, por seu amor maravilhoso, quis nos salvar. E como nós não podemos, por nossas forças, por nossos méritos, nos salvar, enviou o seu Filho para assumir para si a nossa carne, a nossa humanidade. Ele assumiu a nossa carne para nos elevar a Deus, para poder dar-nos a salvação, para podermos sermos salvos. E nós nos preparamos no advento para esta cerimônia, para esse momento no qual celebramos o Natal do Senhor. O dia em que o Senhor Jesus veio ao mundo. Iniciou-se a nossa salvação. Se realizou a palavra de Deus que foi proferida por meio do anjo à Virgem Maria. Se realizou também a palavra de Deus que foi dirigida aos pastores
o menino nasceu para nós. A salvação nasceu para nós. Uma criança indefesa, uma criança que não foi aceita na hospedaria, mas ela veio nos trazer a salvação. E ela não foi revelada a todos, não foi apresentada a todos. Ela foi apresentada aos pastores que eram rejeitados, que eram considerados pecadores, faziam trabalhos que não os permitia de participar do templo. Então os pastores, eles viviam meio isolados, tanto que estavam à noite com as ovelhas, pastoreando, guardando as ovelhas ainda à noite. E foi para eles que o anjo apareceu e disse: eis que apresento para vós o Salvador. Para vós que estáis aqui, para vós que estáis trabalhando, vivendo na simplicidade, vivendo de uma certa forma sendo menosprezado pelos outros, vivendo na simplicidade, na humildade. Para esses, o Senhor Jesus nasceu. Então, todos aqueles que se fizerem humildes de coração, todos aqueles que fizerem pobres de espírito, poderão encontrar este menino, poderão ser salvos por esse menino, poderão ter a vida modificada, transformada por esse menino, verão a salvação, verão tantas graças na sua vida, porque ele veio próprio para transformar a nossa vida, para nos transformar, modificar a nossa vida, veio para nos tirar do mundo do pecado, do mundo da ambição, para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar herdeiros das promessas de Deus, para nos tornar um povo de Deus, para que possamos ser aquele povo que pertence a Deus, o povo que pertence a Deus. Para esses, o menino Jesus nasce ainda hoje. Para esse povo que quer pertencer a Deus, o menino Jesus se manifesta ainda hoje. Para esses que não procuram encontrar Deus, ou encontrar a felicidade, encontrar a sua realização nos planos terrenos, para esse, o menino Jesus nasceu hoje, para que ele seja um povo de Deus, um povo que pertença a Deus, um povo que se dedique a praticar o bem. E é necessário compreendermos isso, porque nós não somos como os povos lá de fora. Nós não devemos ser. Somos aqueles diferentes. Somos aqueles diferentes porque encontramos a pérola preciosa. Encontramos aquele tesouro no campo e devemos fazer tudo para permanecer com esse tesouro. Devemos fazer tudo para permanecer com essa joia, com essa pérola. Devemos saber renegar as coisas deste mundo, porque encontramos algo maior, algo bem maior.
E se nós ainda não o encontramos, ainda há tempo, porque somos chamados a encontrar. Então, se não encontramos, precisamos aprender a deixar as coisas do mundo, desligar um pouco das coisas do mundo e nos abrir à palavra de Deus, nos abrir à graça de Deus, nos abrir à salvação que o Senhor Jesus nos oferece hoje e assumi-la na nossa vida com força, com coragem, com audácia, com fé, porque a nossa escolha também depende da salvação. Esse menino nasceu hoje para nós, para nos tornar povo de Deus, para nos tornar povo dedicado a Deus, que pertence a Deus. Só que nós somos livres, nós todos somos livres. E se quisermos escutarmos as vozes do mundo, se quisermos sermos seduzidos pelas vozes do mundo, Deus não vai poder fazer nada, porque Deus nos dá a possibilidade de pertencer a Ele, mas somos nós que devemos entregar a nossa liberdade. Nós é que devemos escolher a salvação, escolher Jesus Cristo na nossa vida. Somos nós que agora devemos escolher. E Deus é assim, uma criança indefesa. De uma criança indefesa, Ele faz surgir a salvação. Quer dizer que nós devemos proteger as crianças. Devemos saber confiar em Deus, saber colocar nossa esperança em Deus, não deixar com que o mundo tome conta das nossas crianças, não deixar com que o mal faça mal às nossas crianças. Por isso devemos ser sempre a favor da vida, sempre saber escolher bem aquilo que devemos fazer com as nossas crianças, aquilo que devemos colocar para as nossas crianças, o que estamos educando as nossas crianças, como estamos educando as nossas crianças, qual o tempo que estamos dedicando às nossas crianças. Porque se nós não dedicamos o tempo, como pai, como mãe, como irmãos, essas crianças vão se perder, poderão se perder, porque sempre terá aquele que se diz pai, que se diz mãe, que se diz protetor, que se diz amigo, que na realidade quer levar para o abismo. Nós somos chamados a fazer a nossa escolha e dar aos nossos filhos a condição de receberem o melhor para essa vida. E o que é melhor? E o que você pode dar de melhor para o seu filho, se não a fé? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é melhor que você pode dar? Melhor do que você possa dar ao seu filho. Você deve educar o seu filho na fé, ele deve aprender desde cedo a ser cristão. É por isso que batizamos desde cedo, para que os filhos de Deus já cresçam com a graça de Deus, já comecem a experimentar na sua vida desde criança a força de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus.
Só que nós estamos falhando na educação. Estamos falhando porque também nós, talvez, não tivemos uma educação cristã católica. Então é necessário crescermos, é necessário trabalharmos, aprendermos, antes que seja tarde demais. É necessário que nós venhamos, que nós decidamos por Deus, porque pode ser que o tempo seja abreviado. O mundo está dando voltas que para nós não são sinais bons. Para um bom cristão, não é um sinal bom pelo caminho que o mundo está indo. Por isso que nós devemos seguir este menino, de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não seguir o mundo que está nos levando para o abismo, que quer nos levar para a perdição, que quer nos calar, que quer que você esteja fora da igreja, que quer que você não tenha a Eucaristia, que quer que você não tenha os sacramentos. Nós somos chamados a permanecer com Cristo e a lutar pela nossa fé, porque a nossa vida está nele, depende dele a nossa vida, não depende dos poderosos. Ninguém pode salvar vidas, só Jesus Cristo pode salvar a vida. Só Cristo deu a sua vida por nós, só Cristo pode dar a nossa salvação, só dele vem a nossa salvação. E se nós permanecermos com ele, não seremos desiludidos, não seremos desapontados. Maria confiou na palavra do anjo, e eis que se cumpriu a palavra. O Verbo se fez carne. Ela trouxe o Senhor, o Salvador do mundo, em seu seio. Ela carregou por 9 meses, depois trouxe ao mundo esse menino. Os anjos escutaram falar que encontraria o menino nascido numa manjedoura e foram presenciar, presenciaram e foram glorificando a Deus, contando a maravilha que aconteceu. Uns anjos apareceram, falaram que encontrariam o menino numa manjedoura. Estamos vendo que de fato o que eles falaram está acontecendo. A nossa salvação não é uma coisa de história, não é uma invenção humana, é uma realidade tão grande que nós vemos hoje, que ainda hoje estão perseguindo as crianças. Como naquele tempo em que o menino Jesus nasceu e que Herodes mandou matar as crianças, ainda hoje estão mandando matar as crianças. Ainda hoje, hoje, estão querendo fazer experimentos com as crianças. Estão querendo dar uma vacina experimental, que depois, para crianças sadias, para crianças que não têm nada, por um vírus que não afeta as crianças. E se nós não protegermos as crianças, nós seremos responsáveis diante de Deus. Não podemos acreditar em mentiras, não podemos parar de pensar, de refletir, e não só usar o raciocínio da razão, mas usar também a nossa fé. Saber que nós somos pessoas cristãs, que devemos ter fé, e devemos também confiar em Deus. Devemos pensar nas consequências, devemos entender o que está acontecendo
A história se repete de anos em anos. E nós vivemos como se nada acontecesse. Como esses que passam lá fora fazendo barulho, como se o mundo não fosse para isso, para bagunçar, para beber, para se drogar, para jogar a vida fora. Nossa vida é valiosa para Deus, tão valiosa que mandou esse menino para assumir a nossa carne, para fazer de nós um povo santo, que nós possamos nos alegrar hoje, porque a salvação, a esperança, a nossa esperança está nessa criança, a nossa esperança está em Cristo, e é só Ele a nossa esperança. Por isso, alegremos-nos, mas no Senhor, alegremos-nos no Senhor que nos dá a salvação, e tenhamos um Feliz Natal.